Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar, fica à vontade aí para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Muitos queriam, mas não conseguiram. E aprove o Senhor nos trazer aqui nesta noite para adorar o nome dEle, glorificar a Ele e neste momento ouvir a palavra dEle, que é o que nos alimenta nesta noite. Amém? Quero ser grata pela confiança dos pastores, pela irmã Marilza que nos fez o convite. E quero louvar a Deus, me desculpem os homens que aqui estão, ao mais bonito desta casa que me acompanha, me trouxe, o evangelista Marcelo, é meu esposo, há 20 anos estamos casados para a glória de Deus, e nem é sempre que ele vem, mas hoje ele veio. Glória a Deus, porque você não sabe, se eu falar qualquer coisa errada em casa, ele puxa a minha orelha, então, complicado. E quando ele chegou, ele falou, só tem mulher, queria ir embora. Eu falei, não, tem uns varões ali atrás, ó, pode ficar. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, o livro é de 1 Samuel, capítulo 19. Para quem não me conhece, eu me chamo Leidiane. Eu vi os rostinhos aqui que eu conheci, alguns que eu tentei lembrar de onde era e depois eu me recordei. Glória a Deus pela vida de vocês. Estamos ali congregando o ministério, trazendo Cristo às Nações do Bela Vista, aonde quem nos conduz ali é o pastor Jefferson Santos e a pastora Cláudia. Estamos aqui debaixo da bênção dele e para a glória de Deus que o Senhor venha nos usar como instrumento nesta noite. Amém? 1 Samuel, capítulo 19, nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o 17 e o 18. Estou vendo que ainda tem gente procurando, vou aguardar um pouquinho para que possamos fazer a leitura juntos. 1 Samuel, capítulo 19, o versículo é o 17. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Se é de costume da igreja colocar-se sobre os pés, fiquem à vontade. Amém? Em referência à palavra do Senhor. Diz assim: Então disse Saul a Mical: Por que me enganastes e deixaste escapar o meu inimigo? Respondeu Mical a Saul, porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te mato. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. Então foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Amém? Diga assim, Naiote. Diga mais uma vez, Naiote. Para você não se esquecer desse nome. Amém? Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu amo ministrar a palavra de Deus e amo a palavra de Deus. E eu sou bem calma ao ministrar, porque a palavra do Senhor diz que é a palavra que nos liberta. É a palavra que traz cura, que traz libertação. Nós louvamos aqui quando chegamos para que o ambiente pudesse ser preparado para este momento. Glória a Deus pela vida da Ana, vi ela agora. E agora nós vamos ouvir a palavra. Então por que você acalma, Leidiane? Porque eu quero que você saia daqui sabendo que o Senhor falou nessa noite. Depois que nós ouvirmos a palavra, não sei se a igreja tem costume de louvar. Se tiver e nós quisermos louvar e o Espírito Santo fazer conforme Ele queira, estamos aqui para ser usado. Mas a hora da palavra eu preciso da tua atenção, porque é ela que vai levar o que você precisa para a tua casa. Não é a Leidiane, não é a missionária Leidiane, é o entender desta palavra que vai trazer o que você precisa. Amém? Nós lemos aqui a respeito de dois homens da Bíblia, homens esse muito conhecido. Se eu perguntar aqui quem já ouviu falar sobre Davi ou sobre o rei Davi, acredito que todos vão levantar a mão, até mesmo as crianças, porque louvam louvores a respeito de Davi. É um homem, um rei que nós aprendemos logo cedo sobre a história dele. Mas eu quero voltar
com você o início da história de Davi para podermos entender e compreender o que Deus tem para nós nesta noite. A palavra do Senhor diz no mesmo livro, 1 Samuel, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver muito alto, os irmãos falam, que eu falo um pouquinho alto. No mesmo livro onde nós lemos, 1 Samuel, o capítulo é o 16. É onde a Bíblia vai apresentar Davi. É onde a Bíblia vai dar início à história de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. É ali, no capítulo 16, que nós vamos ouvir Deus dizendo a Samuel: olha, Samuel, até quando terás dó de Saul, sabendo eu que já rejeitei a ele? Até quando você vai permitir que ele faça o que faça? Eu já escolhi um novo rei para reinar em Israel, e este homem é segundo o meu coração, disse Deus a Samuel. E ele diz assim: pega e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá me aprouve de escolher um rei. Você conhece a história. Samuel então sai, vai até a casa de Jessé. Chegando lá, ele fica encantado com os filhos de Jessé e logo pensa que é aqueles que ali estão que seriam ungidos por rei. Mas a palavra do Senhor diz que Davi não estava presente na reunião. A palavra do Senhor diz que Davi estava no campo cuidando das ovelhas, ou no pasto cuidando das ovelhas. Deus então fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porém eu vejo que está dentro, no interior de cada um. Nenhum desses é o escolhido para ser rei em Israel. Samuel então pergunta a Jessé: ainda tem mais algum? Jessé diz: tem sim, o menor da casa. Está no pasto cuidando das ovelhas. O que é para ser teu, vai ser teu. O que Deus determinou e profetizou sobre a tua vida, você estando presente ou não, é direito teu. A palavra do Senhor diz que ninguém se assentou à mesa enquanto Davi não chegou. Davi então chega, fica presente, é ungido como rei, e ali se encerra essa história. Se você for ler 1 Samuel capítulo 16, você não vai ler ou ouvir a Bíblia mencionando que Davi disse alguma palavra nessa reunião. Ele simplesmente foi ungido para ser rei em Israel. Então aqui nós iniciamos a história de Davi na Bíblia com a unção dele para reinar sobre Israel. No capítulo 17 do também o livro de 1 Samuel, nós vamos ouvir novamente sobre Davi. Agora, Davi já é rei, ungido por Deus, porém ainda não exerce esse cargo. E a palavra do Senhor diz que está havendo uma guerra, que você também conhece a história. E essa guerra é entre os filisteus e o povo de Deus. A palavra do Senhor diz que eles estão por dias guerreando. Entre os filisteus e o povo e o exército de Israel, há um vale que separa. E de um lado o filisteu grita: quem é capaz de vir contra nós? E do outro lado o povo de Deus, ninguém sequer se levantava, porque temia o gigante Golias. Aqui, o pai de Davi, Jessé o belemita, tendo os teus filhos na guerra, dá uma ordem a Davi. E ele diz assim: Davi, pega o alimento que eu te disser, não vou me atender a esses detalhes porque eu quero chegar onde o Senhor falou conosco, e diz: vá até os seus irmãos levarem de comer e vê como é que está a situação, porque há dias eles estão na guerra. A palavra do Senhor diz que Davi, muito obediente, de prontidão vai até a guerra. E quando Davi chega lá, é a primeira vez que nós vamos ler Davi falando algo na Bíblia. A palavra do Senhor diz que Davi chega e já não fica contente com o que ele vê. E ele diz assim: quem é este para afrontar o exército do povo de Israel, o povo do meu Deus? A palavra do Senhor diz que então ele se dispõe a guerrear. E ele diz assim: não, eu enfrentarei esse gigante. Saul, conhecendo esse assunto e esse fato, manda chamar Davi. Davi então se apresenta diante de Saul. E Saul pergunta para ele: quem é você? Ou seja, de onde você veio? Com que autoridade você me diz que tem poder para derrubar este gigante filisteu?
E nós vamos ouvir e vamos ler em 1 Samuel capítulo 17, Davi dizendo assim: meu pastor, eu, Davi, sou aquele que cuidei e cuido das ovelhas do meu pai. Eu, Davi, sou aquele que quando veio o urso para pegar as ovelhas de meu pai, eu não pensei duas vezes e fui de encontro a ela e matei ela, matei o urso. Davi, quem é Davi? Eu, rei Saul, sou aquele que cuido das ovelhas do meu pai. E quando um leão apareceu, eu também o afrontei e acabei com ele. Saul então deve pensar: armadura ele não tem, espadas eu não vejo na mão dele, nenhuma ferramenta para que ele possa matar um urso ou um leão. E Davi, sabendo ou talvez vendo a expressão de Saul, ele diz: foi com as mãos que eu fiz tudo isso. Está na Bíblia, 1 Samuel capítulo 17. E Davi diz: com as minhas mãos e cheio da presença de Deus, para defender as ovelhas de meu pai, eu mato o urso, eu mato o leão. E quem é esse gigante filisteu que afronta o povo do meu Deus? Eu posso com ele. Davi diz que não vai só. Davi diz que em nome do Senhor ele vai para essa guerra. Você conhece a história. Davi ele vai, ele luta e Davi ele vence o gigante Golias. Com essa vitória, Davi ganha o direito de ser agora genro do rei Saul, de não pagar mais imposto nem ele e a tua família, e de ser bem sucedido entre o teu povo. Só que nem tudo é como a gente pensa. Às vezes recebemos uma promessa da parte do Senhor e pensamos: saímos deste culto, se o Senhor querer falar com alguém aqui ainda esta noite diretamente, e eu dizer: Rose, hoje Deus entra na situação. A Rose vai sair daqui com um sorriso alegre, achando que amanhã vai estar tudo solucionado. Deus ele tem o seu tempo de trabalhar. Deus ele tem as suas formas de trabalhar. E com o rei Davi não foi diferente. Era ungido a rei, tinha uma promessa da parte do rei Saul, que é o rei da terra, mas a vida dele continuou a mesma. A palavra do Senhor diz que então no 1 Samuel capítulo 17, Davi ele se apresenta como um homem que é capaz de matar um urso, como um homem que é capaz de matar um leão com as suas próprias mãos para defender as ovelhas de seu pai. E a vida de Davi continua. Saul, percebendo que ele era diferenciado, começa a persegui-lo. A palavra do Senhor diz, no capítulo 18 de 1 Samuel, que Saul então planeja matar Davi. Fica a conhecimento de Jonatas, de todo o exército, que eles iriam tirar a vida de Davi. Jonatas, imediatamente sendo amigo de Davi, vai até Davi e diz: o meu pai está tentando tirar a tua vida, mas eu irei falar com ele e ficará tudo resolvido. Jonatas então conversa com Saul, teu pai, e Saul realmente diz: beleza, está tudo certo, não vou fazer mais nada com Davi. Só que Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele promete sobre a mim, sobre a tua vida, permanecendo nós na presença de Deus, pode ter certeza que vai acontecer. Agora o homem é falho. O homem é conduzido muitas vezes pelo mal, e muitas das vezes eles nos fazem promessas e não cumprem. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. Saul disse que não o mataria, mas dentro dele havia um espírito maligno, um espírito de talvez inveja, um espírito de perseguição, um espírito de contenda. E ele disse assim: eu não posso deixar este homem permanecer vivo. Esta noite eu o matarei. Davi então está na tua casa com a tua esposa Mical, filha de Saul. E ao conhecimento de Mical vem que o teu pai está planejando para matar Davi. E ela então decide ajudar o rei Davi. E ela planeja um plano, coloca Davi para fugir durante a noite e entra onde nós chegamos aqui, aonde nós lemos. A palavra do Senhor diz que Saul procurou Mical e disse: por que me enganastes?
e deixaste Davi se escapar e fugir. Mical, então, para não contender com o teu pai, ela diz que Davi o obrigou a fazer isso, e nós sabemos que isso não aconteceu. A palavra do Senhor diz que Davi, ele foge. E o interessante é que a Bíblia não diz simplesmente que ele foge. A Bíblia diz que Davi, além de fugir, ele escapou. Davi fugiu e escapou e foi a Samuel. Conhecemos Davi, homem valente. Conhecemos Davi, homem que não tinha medo de entrar em guerra. Conhecemos Davi, homem que estava disposto em todo o tempo lutar por aquilo que era de direito dele. Conhecemos Davi, homem que sabia quem estava com ele. Porque ele era valente? Porque ele sabia quem estava na frente dele direcionando ele. Independente da guerra que se levantasse, ele não retrocedia para trás. O leão é forte, o meu Deus é mais. O urso é capaz de me devorar, o meu Deus é mais. O gigante é grande, o meu Deus é todo poderoso. Você sabe quem você é nesta noite? Vou melhorar. Você sabe quem está na tua frente nesta noite? Você sabe quem guerreia as tuas guerras por ti nesta noite? Davi sabia. Ele não tinha medo. Independente da situação e da afronta, ele ia de prontidão. E todas ele venceu. Mas em Samuel, 1 Samuel capítulo 19, nós lemos um outro Davi. Um Davi que foge. E além de fugir, ele escapa. Estranho, né? Ouvimos falar que ele tinha disposição para guerrear. E agora o que nós lemos é que ele está fugindo. E para onde Davi fugiu? A palavra do Senhor diz que Davi foge para ir de encontro a Samuel. E quem é Samuel? Samuel é o profeta que foi levantado por Deus. Quem gerou foi Ana. Você conhece a história. Samuel foi um profeta que chegou num tempo aonde os profetas daquela época já não tinham mais credibilidade, porque faziam tudo de qualquer jeito. Aquilo que era para ser santo na casa de Deus, agora era profano diante dos homens de Deus. A palavra do Senhor diz que os filhos de Eli já não faziam o que era para fazer. Deus então decide gerar Samuel. O ventre de Ana foi abençoado para simplesmente gerar o profeta Samuel. Samuel era homem de Deus. Samuel era homem que tinha intimidade em ouvir e executar com excelência o que Deus fazia. Em toda a história de Samuel, você não vai ver Deus rejeitando o sacerdócio, rejeitando o chamado de profeta de Samuel. Pelo contrário, Deus sempre dando bom testemunho a respeito de Samuel. E é a este homem que Davi foi pedir socorro. A palavra do Senhor diz que quando Davi encontra Samuel, o profeta Samuel, Samuel então decide levar Davi para Ramá, aonde Samuel habitava. E dentro de Ramá, da cidade de Ramá, havia um lugar, pastor, e foi muito interessante quando eu cheguei aqui, que se chama Naiote. Eu falei para vocês, guarda esta palavra. O que é Naiote? Naiote, o seu significado é habitações. Há algumas traduções que diz que Naiote significa morada. Quem criou Naiote foi o profeta Samuel. E o que é Naiote, Leidiane? É uma cidade pequena? Não. Naiote eram casinhas construídas por Samuel. E quando eu cheguei aqui, que eu me assentei aqui, que eu pude contemplar a igreja, eu falei, que aconchegante é este lugar. É pequeno, não podemos mentir, mas traz paz, traz segurança. Você vê que tem cuidado da parte tanto das mulheres como dos homens, porque aqui tem muitas flores das mulheres, mas tem também a parte braçal dos homens. Aqui foram profetas Samuels
que criaram, dedicaram. Samuel, ele construiu Naiote para que os discípulos que serviam a ele, os profetas que estudavam com ele, os meninos que seguiam ele para entender a palavra de Deus, pudessem morar. Habitação da presença de Deus, morada do Espírito de Deus. Naiote tinha paz, Naiote tinha segurança. Melhorar para você dar um glória. Naiote tinha a presença de Deus. Um homem que não tinha medo de guerrear. Um homem que estava disposto a matar todo e qualquer que se levantar contra ele e as coisas que era do seu pai. Agora foge. Para onde? Para o lugar onde tem a presença de Deus. Para onde Davi e Samuel vai fugir? Para o lugar onde a habitação da presença de Deus. Você se recorda de um salmo que é muito conhecido? Que diz assim, não vou dizer o número e você vai lembrar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onde você tem habitado? Aonde você tem procurado habitar? Habitação não é ir, ficar um dia e no outro dia sair. Não. Habitação já diz o que é: morada permanente, ficada permanente, estadia permanente, dia e noite eu habito neste lugar. Por mais bonito que seja, está regado de flores, por mais bonito que seja, está com uma boa pintura, está organizado, são só paredes, são só ornamentos. O que importa é o que habita aqui dentro. A primeira vez que nós vemos Davi fugir de uma guerra, ele foge para o lugar certo. A primeira vez que nós vemos Davi retrocedendo para o inimigo, ele pensava assim, porque quando Saul chegou na casa de Mical e não encontrou Davi, ele deve ter pensado: é um covarde. Mata urso, mata leão, mata gigante, mas quando é para enfrentar a mim é um covarde. E é assim que Deus faz. Ele permite o inimigo ficar confundido. Envergonhado e confundido ficarão os teus inimigos. Nós não precisamos justificar, porque temos alguém que justifica por nós. Davi, ele não pensou o que Saul falaria. Davi, ele não pensou o que o exército pensaria a respeito da sua fugida. Ele simplesmente foi para o lugar onde ele encontraria a presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Tem 10 minutos para terminar. Existem guerras que eu e você vamos precisar entrar mesmo. Existem guerras que eu e você vamos precisar nos colocar de pé, empunhar a espada, o escudo na outra mão e ir de encontro ao nosso gigante. Mas existem guerras que a ordem de Deus é: vá para a minha presença. Você pode com o inimigo? Pode. Você sabe que se você for, você vai ganhar? Sabe. Mas a ordem é: vá para a minha presença. Você será vitoriosa. Você será vitorioso, porque os irmãos estão recebendo se você estiver no lugar certo. Não é a tua força, a tua estratégia que vai te fazer vencedor nesta guerra. É estar no lugar certo, aonde a presença de Deus está. A palavra do Senhor diz que Davi, ele então fica em Naiote com Samuel. E quando chega ao conhecimento de Saul que eles estão lá, Saul, ele tinha muita vontade de matar Davi. E Saul, ele vai de encontro a Davi agora para matar. A palavra do Senhor diz que antes dele ir, ele envia um pequeno grupo, vamos colocar assim, um pequeno exército, alguns soldados que ele tinha para ir até Naiote. A palavra
do Senhor diz que quando eles chegam na cidade de Naiote, na estadia de Naiote, que quando eles chegam no lugar onde a presença de Deus era cativada todos os dias pelos profetas, esses homens, ao pisar os pés lá, Ana, em vez deles retrucar com Davi, é o poder e a presença de Deus que toma este exército. E agora, em vez de soldados, eles se tornam profetas e começam a profetizar naquele instante. Eles não viram profetas pela vida, mas naquele momento diante de Deus, você é o que Deus quer que você seja. Você está entendendo a importância de estar no lugar certo diante da guerra? O inimigo vem como inimigo, e quando chega diante de você por causa da presença de Deus, ele torna o teu companheiro na guerra. Saul não fica contente, então ele manda um segundo exército para pegar Davi. E a palavra do Senhor diz que da mesma forma que aconteceu com o primeiro, aconteceu com o segundo exército. Saul então tem conhecimento que agora tem dois exércitos profetizando em vez de matar Davi. Então ele manda o terceiro. E a palavra do Senhor diz que a mesma coisa que aconteceu com o primeiro e o segundo também acontece com o terceiro. Olha como está Naiote. Antes ia só aqueles que seguiam a Samuel. Agora os inimigos estão profetizando e glorificando o nome de Deus. É muito importante você estar na presença de Deus. É muito importante em meio à guerra você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Porque ainda que o inimigo invista, porque ele vai investir. Percebe-se que ele mandou não deu certo. Então ele manda pela segunda vez, não dá certo. Ele manda pela terceira vez. A palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor. Ele não vem em volta, não, ele está constantemente ao meu e ao teu derredor, bramando como um leão e procurando a quem ele possa tragar. Mas enquanto você está no lugar que Deus determinou para você estar, ele não tem poder para te tocar. A palavra do Senhor diz que então falhou as 3 tentativas. Saul então decide ele próprio ir, porque ele era homem que guerreava. Saul era forte, era valente também. E ele diz: eu mesma vou resolver. Saul então vai de encontro a Davi. Eu quero abrir um parênteses aqui com vocês, e depois vocês vão ler na casa de vocês para compreender a mensagem. Enquanto Davi passava por toda essa situação, ele estava onde? Em Naiote, aonde é a habitação, a morada da presença de Deus. Enquanto Davi estava sendo perseguido, ele estava adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E nesse tempo que ele estava ali, nesse conflito com Saul, Davi ele resolveu escrever um louvor de adoração ao Senhor. E este louvor está lá em Salmos, o capítulo ou o número, porque é Cânticos, é o número 59. Marca para depois você ler. Davi ele escreveu o Salmo 59. E ele inicia o salmo dizendo assim: grandes têm se levantado os meus inimigos, estão se multiplicando a cada dia aqueles que me perseguem. Eles são poderosos, eles se ajuntam para acabar com a minha vida, sem causa, sem nenhum pecado. Davi diz desse jeito: não houve pecado para que eles pudessem tramar contra a minha vida, mas eles têm se levantado, e melhor, eles têm se ajuntado para destruir com a minha vida. Davi diz assim na sua adoração ao Senhor: Deus, eu não quero que o Senhor tenha misericórdia daqueles que me afrontam. Eu não quero que o Senhor tenha misericórdia daqueles que me perseguem. Mas eu te peço uma coisa: eu também não quero que o Senhor os mate. Olha que interessante isso. Eu vou beber água e você dá glória. A palavra do Senhor diz que Davi, ele diz que ele não quer que o Senhor tenha misericórdia dos inimigos, porque estão se levantando sem causa contra a vida dele.
Mas a palavra do Senhor também diz que ele diz assim: Deus, eu não quero que o Senhor mate. Sabe por quê? Porque é muito fácil alguém vir me ofender, frustrar a minha vida e morrer sem ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Davi, ele diz assim: eu quero que eles permaneçam vivos, e eu quero que eles vejam quem é o Senhor diante deles. Eu quero que eles passem a noite pedindo por socorro, desejando comer, e ali permanecendo, sofrendo, para que eles possam saber quem o Senhor é. Está no Salmo 59, depois você lê. E ele diz assim, isso me chamou muito a atenção: Senhor, por causa do teu poder, por causa da tua força, eu, Davi, fico no aguardo, esperando a tua resposta. Aleluia. Davi orou, Davi confiou, Davi permaneceu em Naiote. Precisamos aprender a guerrear nesta noite. Você pode ir? Pode. Mas Deus está falando: permaneça no lugar aonde eu determinei. Você tem legalidade para chegar e falar um montão porque você está no teu direito? Você tem. Mas Deus está dizendo: permaneça no lugar que eu ordenei. Davi, ele sabia quem era Deus. Davi, ele sabia quem ele adorava. Davi, ele sabia que para Deus não tinha impossível. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 19 que Saul, aquele que era poderoso na terra, aquele que mandava e desmandava, vai para resolver o assunto. E a palavra do Senhor diz que antes mesmo de Saul chegar em Naiote, o Espírito de Deus toma Saul, e agora ele começa a profetizar. Pode ser grande o teu inimigo, pode ser poderoso na terra, mas na presença de Deus ele se torna pequeno. Ele pode ter autoridade aqui na terra, ele pode mandar e desmandar, ele pode estar acima de você na parte eclesiástica, ele pode ter condições que vai muito além da condição que você tem neste momento. Mas diante do Deus que você serve, deixa eu te falar uma coisa: ele não é nada. Sabe por que Deus permitiu que o espírito dele entrasse no exército e também em Saul? Para mostrar que no céu, na terra, no mar, embaixo da terra, quem tem o poder e o controle é Deus. Sendo forte, sendo poderoso, Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Os exércitos que foram antes de Saul simplesmente foram cheios da presença de Deus e começaram a profetizar. Já Saul foi diferente. A palavra do Senhor diz que Saul, então, quando está chegando em Naiote, ainda não chegou, Deus já fala para ele: vou te mostrar quem eu sou. Aquilo que ele desejava no coração de destruir Davi, agora ele já começa a profetizar. A palavra do Senhor diz que quando ele foi chegando em Naiote, para ficar diante de Davi, o escolhido de Deus, ele teve que se despir das suas vestes reais. Aqui eu vejo Deus honrando Davi. Toda afronta, toda humilhação, sabe? Fique tranquilo, na hora certa Deus vai te honrar e te exaltar. Saul então se despide, se tira as roupas. Ele não fica nu como nós pensamos. Ele tira as vestes reais. E para um rei, no momento, ele está nu diante do povo. E não fica só aí. A palavra do Senhor diz que então Saul, ele se joga no chão e começa a rolar para lá e para cá, sem vestes reais. Leitiane, quanto tempo durou isso? Lembra que eu disse para vocês que lá no Salmo 59 Davi fez uma oração? E ele disse assim: eu não quero que o meu inimigo seja morto,
mas eu quero que ele passe a noite toda reconhecendo o teu senhorio e o teu poder sobre a minha vida. Saul passou a noite toda rolando para lá e para cá e profetizando, porque quando Deus quer honrar, Deus honra. Mas para isso, fique no lugar onde Deus determinou para você ficar. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Nós sabemos que Davi não matou Saul. Nós sabemos que Saul próprio enfiou a espada e se matou. Nós sabemos que na hora certa Davi tomou o trono, assentou-se no lugar de direito e reinou sobre Israel. Aquilo que é teu, é teu. Aquilo que Deus determinou e profetizou sobre a tua vida é direito teu, é teu. Mas para que você possa ser honrada e desfrutar do que Deus prometeu, fique no lugar onde Deus mandou você ficar. Naiote é onde tem a presença de Deus. Naiote é onde tem os profetas que buscam a Deus. Naiote é lugar onde você vai ser direcionado para vencer nas guerras, para vencer nas batalhas. Não é sempre que nós devemos se levantar, pegar a espada e ir de encontro ao gigante. Existem dias que Deus diz, como hoje: vá para a minha presença, dobre o teu joelho na minha presença, faça como meu servo Davi, exponha tudo que você está sentindo em oração na minha presença. E depois que você fizer isso, permaneça na minha presença, porque no tempo certo eu vou exaltar e honrar a você. Davi não morreu por Saul. Davi exerceu com excelência o chamado de rei. Foi homem segundo o coração de Deus. Só pecou para nos provar que mesmo falho e pecador, Deus ele tem propósito em nossa vida. O pecado de Davi não anulou a promessa que ele tinha para viver. Independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, hoje Deus te dá uma oportunidade. Não sei aonde você está, se você está em Naiote, se você está em rumo a Naiote, não sei qual lugar você habita na noite de hoje, mas hoje Deus diz para você: quer ganhar essa peleja? Quer ser vencedora ou vencedor nessa guerra? Tem um lugar que te espera. E nesse lugar, independente do inimigo que se levantar contra a tua vida, eu posso te guardar. O lugar para ser vitoriosa e vitorioso hoje, nesta noite, é Naiote. Se você não está habitando onde há a presença de Deus, eu te digo, venha para este lugar, porque eu tenho certeza que é neste lugar que você vai sair vitorioso. Não se preocupe. Ainda que o homem diz que é impossível, não se preocupe. Meu marido, ele fala que não gosta de vir quando eu ministro, porque sempre eu falo isso, mas eu preciso falar o que Deus faz na minha vida. É fácil pregar o que os outros viveu. Eu preciso falar o que Deus fez na minha vida. Meu marido hoje ele é evangelista da casa do Senhor. Mas há uns 8 anos atrás, meu marido ele saía na sexta e voltava na segunda. Saía sexta-feira à noite, ou mesmo depois do serviço já ia de uniforme, e eu veria ele só na segunda. As irmãs estão de boca aberta, é isso mesmo. E por muitas das vezes eu queria fazer que nem um gigante. Eu vou resolver. Eu vou pegar minha filha e vou sair fora. Eu trabalho, eu tenho condição para me sustentar, eu vou resolver da minha forma. E Deus falando, vai para Naiote. Esta guerra vai vencer quando você estiver no lugar certo. Até que o Espírito Santo me convenceu e me fez entender que eu tinha que estar em Naiote. Fiz uma campanha de oração. Orava de 3 em 3 horas. Meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da noite, 9 da noite, meia-noite de novo. Fiquei mais ou menos 1 mês neste propósito de oração. E a minha oração era, Senhor, eu quero. Ele não quer, então mata ele, está tudo resolvido. E eu não estava sozinha, pastor. Minha cunhada entrou junto, a irmã dele. E aí a mãe também entrou.
entrou, sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer, Ele envia reforço. Davi estava com Samuel em Naiote. Daqui a pouco chegou 3 exércitos profetizando junto com eles. Não deu um mês. Um dia chegou meu esposo em casa e disse: o que você está fazendo? Eu falei: estou fazendo a janta porque é congresso na minha igreja e eu quero chegar cedo. Ele disse: prepara a minha roupa porque hoje eu vou com você. Glória a Deus. Desde esse dia, nunca mais, e creio que até a volta de Jesus, o meu esposo retrocedeu para trás. Hoje, evangelista da casa do Senhor. Por quê? Porque um dia o Senhor me conduziu a Naiote para guerrear a guerra que eu precisava vencer. Está entendendo a importância de estar no lugar certo? Vem para Naiote nesta noite, que eu tenho certeza que a vitória é certa na tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor.